Vamos lá, gente. A gente vai começar hoje falando sobre essa questão de oração, tá? O que você entende se eu perguntasse para você, eu não sou um cristão, eu sou alguém que está chegando na igreja, e eu perguntasse para você o que é oração, o que você responderia para mim? O que você diria? O que é oração? Vamos pegar alguém que está chegando agora, vamos ver o que ele entende sobre oração? Vem cá, Antônio. O Antônio que é muito legal, o Antônio é bacana a gente entender o conceito, o que ele acha, o que é oração. Toma, engole, eu espero. Pronto, aí, não vem com querer dar nó, não. Então, o que é oração? Não é o que está no teu coração, é importante para a gente entender isso. Está uma oração. Para que serve? Uma oração. Pedir graças ao Senhor. A oração é pedir graça ao Senhor. Sim. Tá bom. O Antônio, ele se converteu há pouco tempo. É muito importante a gente entender o conceito de oração para quem que está se convertendo. Né? Vamos pegar o outro que também não é nem da igreja. O que é oração para você? O que você entende? O que essa moça já falou para você que é oração? Oração é um momento assim que eu penso que eu posso agradecer a Deus sobre tudo o que está acontecendo nas nossas vidas e também pedir por algo. E quanto tempo você tem que fazer isso? Qual que é a periodicidade que tem que ser feito isso? Tem alguma coisa assim? Não, é no momento que vem no meu coração, eu agradeço. Pode ser várias vezes ao dia, uma vez ao dia, mas quando que você faz isso? Geralmente a gente faz à noite, nós dois juntos. Nós oramos. Mas às vezes durante o dia mesmo, eu me pego, obrigado, Senhor. Uma oração curta ou longa, mas eu faço às vezes. Outro teólogo, irmão Alexandre, o que é oração para o senhor? Pastor, é a mesma coisa que o irmão falou. Para mim, primeiramente, a hora que eu acordo, eu já agradeço a Deus por mais um dia de vida. E principalmente agradecer, né, por tudo que Ele faz durante o nosso dia. Sempre o cuidado, eu falo por mim, né, o cuidado que Deus tem em cada detalhe de tudo que a gente faz no dia. Eu sou uma pessoa que qualquer decisão que eu vou tomar, eu sempre peço o direcionamento de Deus, que tudo seja conforme a vontade dEle e no tempo dEle, principalmente, que às vezes a gente quer antecipar as nossas decisões e às vezes a gente acaba quebrando a cara. Existe alguma vantagem em orar muito e em orar pouco? Tem vantagem? Qual a vantagem que você acha em orar muito e orar pouco? Eu acho que se você orar muito, você aumenta o seu relacionamento, porque a oração é a conversa, né? O diálogo. Mas assim, quando você ora muito, você recebe mais coisas, você tem mais poder. Não sei se mais poder, mas eu acho que, na minha opinião, aumenta essa comunhão. A comunhão. Tá, e orar pouco, o que acontece? Eu não sei, eu acho. Você não sabe? Tá, então vê só. Você ora muito ou você ora pouco? Acho que médio. Médio. O que é orar muito? O que vocês acham que é orar muito? E o que vocês acham que é orar pouco? Alguém pode me ajudar, não? O que para você é orar muito? Reginaldo quer ajudar, não? Não quer ajudar? Adelso quer ajudar, não? O que é orar muito?
Então, mas o que é isso? O que é orar sem cessar? Quantas horas no dia? Quantas vezes ao dia? Quanto tempo ao dia? O que é orar pouco? Então, qual que sempre foi a minha crise espiritual? Até hoje, como pastor. O que é orar muito? 3 horas por dia? 2 horas? 1 hora? 10 minutos? 15 minutos? O que é orar pouco? E isso tudo foi uma frustração na minha vida espiritual a vida toda. É uma frustração. Comparação com os outros. Quando você pega esses heróis, quando você pega esses homens puritanos do século XVI, século XVII, século XVIII, que você vê que eles oram 3 horas ao dia, 4 horas ao dia. Às vezes eu fico perguntando por que eles falam tanto. E será que oração é performance? Será que oração é exercício? Um dos pais da igreja disse que orar é estar em companhia de Deus. Primeira coisa, que orar tem a ver com relacionamento. É relacionamento. É ter a companhia de Deus como principal interesse da nossa vida. A forma como você ora, o tempo que você dedica à oração, a importância que você dá à tua oração, eu consigo entender o teu relacionamento com Deus. Eu só consigo entender o teu relacionamento com Deus pelo tempo que você se dedica a Deus. Pela forma como você fala com Ele. Como que você avalia um bom casamento? Como você avalia uma boa amizade? Como você avalia isso? A gente vê um bom casamento com o nível do quê? Um bom casamento está extremamente ligado ao quê? Ao relacionamento. Quando a gente ora, nós estamos dando permissão para Deus de fazer o que com a gente? E por que a gente ora pouco? Não, porque a gente não quer aquele molde. Pô, é isso. Se quando a gente ora, Deus está moldando o meu relacionamento, o meu comportamento, minha vida, por que eu não oro? Porque eu não quero. A oração não muda Deus. Eu não vou mudar o comportamento de Deus, eu não vou mudar o coração de Deus. A oração, ela sempre vai o quê? Moldar a gente. Então, quando a gente começa a orar, é como se a gente estivesse dizendo para Deus: ensina a gente a viver. E qual é a grande dificuldade de fazer essa oração?
ensina a gente a viver. Qual é o grande problema de fazer isso? O que mais? Oi? Porque a gente quer ter o controle da nossa vida. O que mais? Por que a gente não quer orar? Por que a gente não quer que Deus molde a gente? Também, mas tem mais alguma coisa. Por que eu não quero orar? Por que eu não quero que Deus me molde? Por que eu não quero que Deus mexa comigo? O orgulho, tem outras coisas também. Eu estou o quê? Certo. Por que eu vou orar? Por que eu vou pedir direção de Deus se eu estou o quê? Eu consigo orar assim, tipo assim, Deus, eu estou pedindo para o Senhor porque eu quero que o Senhor faça, que o Antônio seja assim. Oi? E aí você ora? E por que você não quer renunciar à sua vontade? Quando Jesus Cristo nos ensina a orar, o que Ele diz? Seja feita. E por que eu não oro? Eu não confundo nada, vocês que estão. Por que eu não quero orar? O que é o nosso modelo de oração? Vocês conhecem alguém que é um modelo de oração? E Jesus falou que a gente deve orar como Ele ora. E como que Ele ora? Vamos ver. Por que Jesus é o modelo de oração? Como que Ele orava? Uma das coisas, Ele se submete a Deus. Qual outra forma? Como que Ele ora? Oi? Adorando a Deus. O que mais? Quando que Ele ora? Será? Ele está na festa comendo, Ele está orando? Tá? É? Mas o que é orar? Isso, você tem uma... Então você não precisa falar com Deus. Não, é só viver que eu estou orando. Não, então Jesus estava numa festa, comendo. Ele estava orando? Não, não estava orando. Oi? Então, mas ali você está pensando em Deus. Você está pensando em Deus agora aqui? Ainda bem, né? Graças a Deus, porque você está na igreja, pô. Pelo menos em algum lugar você tem que pensar em Deus, pô. Eu penso em Deus toda hora, o tempo todo, em todos os lugares. Porque se eu penso em Deus toda hora, em todo tempo, em todos os lugares, eu oro 24 horas. Eu não preciso mais falar sobre oração. Não, lógico que não. Então você está tendo esse tempo agora? Não está. Você está falando comigo. Não, mas não está falando com Deus. Eu não sei, eu estou tentando entender com vocês como que Jesus orava. Porque o nosso modelo é Jesus, e se a gente não olha para Jesus e tem Ele como modelo, como que a gente vai orar? E isso, uma coisa é estar na presença de Deus o tempo todo, mas Ele saía de madrugada para quê? Para orar. Diante da comida, o que Ele fazia? Dava graças.
diante da enfermidade, diante da tempestade. Diante dos projetos dele, quando os discípulos dizem, vamos para tal lugar. Então, Jesus, ele tem uma outra característica na oração dele. Ele ensina a gente a orar como uma entrega. Quando ele ensina os discípulos a orar, ele não diz quanto tempo. Nem a posição. Ele não fala de campanha. Ele não coloca outros elementos na oração. Ele entende que a oração é um presente. Que a oração é uma graça. O que é essa graça? O que é graça? Você sabia que nós somos o único povo que tem oração? Os outros povos têm preces, têm rezas. E Jesus Cristo diz que a gente tem que viver tudo aquilo que Ele ordenou. Então, tudo isso falado só para a gente começar a entrar agora no capítulo 1. Sem oração nesse mundo. Você sabia que os livros de teologia não têm nenhum capítulo sobre oração? Você sabia que os seminaristas, a única coisa que eles não fazem é orar? Você sabia que se você fizer uma pesquisa entre a maior parte dos pastores, a maior dificuldade deles, o que é? É oração. Assustou? Sabe por quê? Eu estou ocupado demais para... Eu estou ocupado demais para... Esse livro me choca no seguinte aspecto. Se eu não tenho relacionamento, intimidade, se eu não tenho vida de oração com Deus, você sabe onde isso reflete? Qual é a principal prova de que eu não tenho essa vida de intimidade com Deus? Você sabe onde que está a maior manifestação disso? Uma pessoa que não ora, que não tem uma vida de oração, qual é a principal consequência da vida dessa pessoa? Crescimento espiritual? Também, mas não é o principal problema. Qual é o outro problema? Insegurança? Também, mas não é o principal problema. Se perde? Não é o principal problema. 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 Não sei, você tem que ler o livro, pô. Vocês têm que orar para achar esse livro. Sabe qual que é o principal problema de alguém que não tem intimidade com Deus? Não tem amizade. Não se relaciona. Se isola. Não tem vida espiritual. Quem não ora, não tem vida em comunidade. Não se relaciona com pessoas.
Isso me assustou profundamente, me trouxe uma série de insights, sabe por quê? Porque quando eu oro por ele, eu procuro a Deus, porque eu sei que eu não consigo resolver o problema dele. E eu o amo tanto, que eu vou procurar alguém, e eu vou me humilhar, eu vou me submeter, e eu sei que ele vai me ouvir. E é por isso que lá no Pai Nosso, ele diz: perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos. Relacionamento. Quer ver uma coisa que vocês não conseguem fazer quando vocês oram um com o outro? É mentir. Dá para orar mentindo? Por que vocês não conseguem orar mentindo? Quer ver uma coisa? Quando eu termino um aconselhamento que tem um conflito e há um problema entre os dois, aí eu termino e falo assim: gente, vamos terminar agora? Você pode orar por ele? Não. Ora por ele? Não, vou orar não, pessoal. Agora o senhor ora pela gente. Ora por ele, não. Que nem casal. No final do aconselhamento, você diz assim para os dois: vamos orar? Você pode orar por ela? Não, hoje não. Hoje, se tem uma coisa que hoje não dá, é para orar por ela. Não é para orar. E eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe o que faz eu ter vida de oração? Vocês. A minha vida de oração são vocês. A minha vida de santidade são vocês. Quando Jesus Cristo diz assim: eu me santifico por quê? Ele não precisa se santificar, ele é santo. Mas ele diz: eu me santifico por vocês. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou estar na presença de Deus. E Jesus Cristo diz: eu não peço por nós, mas eu peço por eles. Então, diante disso, pastor Paulo, o que o senhor já tem para... Antes de eu entrar aqui no capítulo, eu tenho alguma consideração aqui. Você já viu quando alguém está fazendo alguma coisa e você dá um palpite, dá uma ideia, e a pessoa diz assim: você quer ensinar o Padre Nosso para o vigário? Eu acho que é bem isso na igreja. Todos acham que têm uma experiência e que sabe orar e ora do seu jeito. E oração, o pastor falou dos outros povos que rezam, mas oração ou reza é o que está no coração do homem em todo lugar. Se você for na Índia, na China, se você for na África, naqueles lugares mais remotos, do povo mais ignorante, eles têm um sentido de oração. Eles vão buscar nos seus deuses, vão buscar na sua forma. Necessidade de ter um Deus. É uma necessidade do ser humano. Então, o ser humano tem essa necessidade. E quando nós nos convertemos, eu trouxe ontem uma palavra que está em Efésios, aqui para os da melhor idade. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados. Nós às vezes não pensamos nisso, mas antes de eu receber Jesus, o meu espírito estava morto. A vida
que nós recebemos é uma vida que eu não tinha, eu recebi. E o primeiro, o que acontece quando uma criança nasce? Vamos pegar Juliana. Quando a criança nasce, o que ela faz? Qual é a primeira atitude dela? Qual é a manifestação? Chora. Chora. Ela saiu para a vida. Ela tem agora aquilo que é comum, que não era antes do nascimento, mas que é comum a todas as pessoas, né? É interessante que quando Paulo foi confrontado por Jesus na estrada de Damasco e caiu por terra, ficou cego, Deus providenciou um homem chamado Ananias para vir orar por ele. Ananias, a princípio, queria recusar, dizendo, mas o senhor não sabe? Ele é furioso, ele saiu para matar. E Deus falou para ele, Ananias, vai, ele está orando. Já leu isso? Ele está orando. Paulo era um fariseu. Ele tinha todos aqueles aparatos religiosos para orar, chale de oração, aquelas tiras todas que os judeus se enrolavam no braço, punha na testa. Agora ele está sem nada, cego, mas ele estava orando. E ele tem um chamado especial. Ele fala desse chamado em Atos, dizendo assim, que Deus o chamou para abrir os olhos dos judeus, porque os judeus tinham muita religiosidade, abrir os olhos deles, para que eles vejam. A maior necessidade que nós temos é de ter os nossos olhos abertos, para ver a necessidade do nosso coração. E Paulo, nós não temos tempo de ver isso, mas ele foi dando sequência no seu ministério, e quando ele está preso, e ele escreve à igreja de Éfeso, ele diz exatamente como ele ora por aqueles irmãos, para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para que vocês conheçam a vontade de Deus. Então, o pastor perguntou para o irmão Antônio, não é? Ele é o recém-chegado, e tudo isso vai fazer muito sentido se você pegar, Antônio, textos como estes da palavra de Deus e ver como que é que se ora. Paulo se põe de joelho e ele está orando, Pai, abre os olhos, ora assim, abre os meus olhos, eu preciso ver. Bem, o autor ele diz que Deus é amor. Oração é uma atitude de amizade. É um relacionamento de amizade. Ele conta a história de uma comédia dos dois mendigos, que está em busca de Godot, que talvez seja um Deus. E esse mendigo começa a falar da sua existência, de toda a dificuldade que ele tem, de toda a luta. E como Godot não chega, ele começa a desacreditar e até praguejar, e aí o outro diz para ele, para de falar. Não, mas eu quero contar a minha vida. Não, quero ouvir tua vida. Porque será que esse Godot chega?
De repente a gente tem sido esses mendigos de oração, que ao invés de apoiar, de incentivar, a gente fala, mas por que você está orando? Porque, para! Mas ele conta a história do autor do melhor quadro que existe, que é de Albrecht Dürer, que é Mãos que Oram. Eram 2 irmãos. E os 2 eram muito pobres, eram 2 mendigos. Mas eles tinham uma capacidade de desenhar fantástica e maravilhosa. Só que eles precisavam estudar, conhecer artes. E aí um olha para o outro e diz o seguinte: vai estudar. Eu vou te manter lá na faculdade. Você vai aprender. E depois que você aprender, você vai voltar. E quando você voltar, você já vai poder ganhar dinheiro e me sustentar. E aí, dito e feito, ele foi, se formou, conseguiu vender os quadros. E quando ele volta para o amigo, para o irmão dele, ele diz assim: agora é a tua chance, agora é tua hora de ir fazer artes. E aí o irmão dele mostra os dedos todo encravado, todo torto, de trabalhar na mina. Ele diz: eu não posso mais. E num dia Albrecht vê o irmão dele de joelhos. Esse é o quadro mais conhecido sobre oração. E Albrecht desenha esse quadro. A oração é a ação. Quando eu oro por ele, eu tenho que ter um envolvimento. Quando eu oro por vocês, de vez em quando vocês recebem uma ligação estranha minha: o que o pastor ligou? Eu estava orando. O que está acontecendo? Oração não é somente lamentação. E aí, pastor, eu vou correr aqui com esses pontos aqui, aí o senhor tiver alguma coisa, o senhor vai me pegando. Tá bom? Então o senhor vai falando. Por que a oração morreu? Primeira coisa, autossatisfação. Aquilo que nós falamos no início. A oração morreu porque eu quero que Deus faça aquilo que eu quero. Então eu não preciso orar, eu preciso correr atrás. Preciso correr atrás. Tem gente que vem aqui pedir um conselho e que vem falar: pastor, o que eu faço? Mas eu digo para ele: mas você quer ouvir mesmo ou você já tomou tua decisão? Não, já tomei minha decisão. Então por que você veio falar comigo? Eu vou falar o que para você? A oração morreu porque a gente tem rejeitado a verdade, a beleza, a bondade, a família. A gente rejeitou o milagre, a gente vive da fé dos outros. A gente adora ouvir testemunho dos outros. A gente adora ouvir o que Deus fez do pastor tal, que fez na irmã tal, que fez na irmã. O que Deus fez na tua vida? O que Deus fez na tua vida? Terceira coisa que ele coloca: até onde a gente acredita naquilo que a gente ora. O doutor André viveu um processo complicado. Há uns 4 meses atrás, ele teve uma queda de bicicleta, ficou desacordado, foi para a UTI, numa coisa muito complicada. E a gente ligava para a Cibele para tentar consolar ela, e ela consolava todo mundo. Ela dizia uma coisa assim muito interessante: o que você falava sobre a saúde do teu esposo? Todas as vezes que a gente ligava para ela, ela tinha uma frase, ela falava a mesma coisa, não sei se ela vai lembrar. O que você falava? Ele está bem e está respondendo à fisioterapia. E que Deus vai fazer um milagre.
Eu tinha que acreditar naquilo que eu estava vendo, mas eu não podia ver. Eu tinha que acreditar que aquilo não era real, porque Deus iria agir no sobrenatural. E em algum momento houve dúvida? Sim, mas eu precisei ser maior do que isso. Você lutou, e quando você venceu isso, o que aconteceu? Eu vi um milagre. E hoje? É real. É real. Esse relacionamento que o pastor se refere, ele é real. Ele é real. Desde que a gente se coloque em submissão, em obediência a Ele. Porque se eu puder resumir em uma palavra o que eu vivi, é obediência, obedecer, aceitar o que Deus tinha para mim e para Ele, é obedecer. Tem algo? Hoje ele vai só ouvir. Esse amor de Cibele pelo André, pelos meninos, ele foi sustentado por um amor maior. Ela sabia que ela não podia fazer nada, mas ela conhecia alguém que podia fazer. Ela sabia que tinha alguém que podia fazer. Por que a oração está morrendo? Porque a gente está desacreditando nisso. Os nossos cultos é mais culto de adoração, de louvor, do que culto de oração. É louvor. A gente tem olhado como uma batalha e não como um prazer. Como um prazer. A gente não fala de oração com uma naturalidade do tipo, eu vou na casa do meu filho. Não, eu vou tomar um café com alguém. Não, hoje vamos. E quantas vezes aqui vocês têm me falado assim, o pastor, vai lá em casa, vamos tomar um café. Pô, faz tempo que o senhor não vai lá. O pior é outros que dizem, o senhor nunca foi. Nossa, não é verdade. A oração morreu por causa dessas coisas, mas existe outra também terrível. Eu estou muito ocupado. Eu vou ler o relato de uma menina. Pode uma jovem ser ocupada demais? Ela diz assim: eu estou fazendo 17 disciplinas em Princeton, na universidade. Eu estou batalhando na minha carreira durante o período de férias e os recessos escolares. Eu estou estudando canto, dança, quando possível. Estou tentando jamais perder de vista meus 5 amigos mais íntimos, conseguindo tempo para Michael Jackson e Thomas Hurt, né, que é o ator. Trabalhando em um programa antidrogas para criança e, claro, ainda moro com 3 cavalos, 3 gatos, 2 pássaros e meu cachorro Jack. Minha revista favorita diz que eu estou ocupado demais. Apenas significa que você não quer perder alguma coisa. Ela está ocupada demais? Por que ela está ocupada demais? Por que ela faz 17 matérias em Princeton? Por que ela faz aula de dança, de canto? Por que ela tem que manter a amizade com 5 amigos? Por que ela tem que seguir Michael Jackson e Thomas Hurt? Por que ela tem que cuidar de 5, gatos, cachorro, cavalo e cachorro? Por que ela faz tudo isso? O que vocês acham? Então, mas se ela não quer olhar para dentro dela, porque olhar para dentro dela não é importante.
Não é importante? É importante olhar para dentro dela? O que é importante para ela? 17 matérias de Princeton, os cavalos, os gatos, os cachorros, isso é mais importante para ela. Então o que é importante para você? É o que você faz. Por que eu vou todos os dias na academia? Fala que eu vou todos os dias na academia. Fala, Senhor. E assim, e quando está ali no finalzinho, fala, acabou? Não, tem mais um. Não, pô, ele... Pô, brincadeira, ele já fiz 5, pô. Aí ele fala, tá bom, pastor, vai embora. O que é importante para mim? É só você ver o histórico do meu provedor da internet. O que você vai ver lá no histórico do meu provedor de internet? Palmeiras. Você sabia que tem uma ferramenta no teu celular que diz quanto tempo você acessa? Quantos cliques você dá? Quantas vezes você ligou e desligou? Aí quando a Marli começou a me mostrar, eu falei, eu não quero ver isso. Desliga esse negócio. Aí eu falei, como é que faz? O que é importante? Me fala alguma coisa que você não faz que não é importante. Você quer ver uma coisa? Você está fazendo faculdade, não está? Você está terminando. Quantas horas você gasta com a faculdade semanalmente? É por diário? Não dá 4 horas, dá 6. Porque você leva 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Então quantas horas você gasta só com a faculdade? Você terminou ela, o que você vai fazer no lugar dessas 6 horas? Série Netflix. Oh meu Deus, quanto faz falta. Gente, eu posso ver a série de Netflix? Posso fazer a faculdade? Posso. Tem hora que meu coração aperta tanto que eu tenho que ligar para a Sofia. Que antes eu via a Sofia o quê? Todo dia. O coração aperta. E por que coração aperta que eu quero falar com a Sofia? E o meu coração aperta porque eu quero falar com Deus. Meu coração aperta. Eu tenho saudade de Deus. Quem é você? A gente não faz mais essa pergunta. A gente nunca pergunta mais quem é você, sabia disso? Dá medo. Eu troquei essa pergunta por uma outra pergunta. Qual que é? O que você faz? É mais fácil.
Não dá mais para perguntar. Eu acho que os novos aqui já sabem disso, que quando você é novo eu vou chegar para você e perguntar: e aí, quem é você? Mas antes de você responder, eu já pergunto: da onde você veio? Porque dá medo do que você vai responder. Eu não sei responder quem sou eu. Mas quando você diz o que você faz, eu consigo entender muito quem é você. Consigo entender muito quem é você. E quando eu estou diante de Deus, eu tenho que responder essa pergunta. É interessante que o autor coloca aqui que a segunda-feira vem depois do quê? Do domingo. Você só começa a fazer algo depois do domingo. Por quê? Porque enquanto você não tiver um encontro com todo o Criador, você não consegue realizar nada. Por isso que a semana começa com segunda. A semana nunca começa com primeiro dia da semana. A gente começa sempre, porque no domingo não é dia de realização. Qual é a nossa grande dificuldade nos relacionamentos? Por que eu não quero te conhecer? Por que eu não quero me relacionar com você? Exatamente, eu não quero que você me conheça, eu também não quero te conhecer. Você não é importante para mim, você não é interessante para mim. Oi? Não, estou sendo sincero, desculpa assim, mas eu... Tinha tanta coisa que eu queria falar há tantos anos, você está aqui há 10 anos, e eu não sabia como falar isso para você, e agora você... O pastor Paulo falou que a fé é inerente do ser humano, a gente precisa orar, a gente precisa de um Deus, todo ser humano precisa de um Deus. Ontem o Thales estava num congresso no Sírio-Libanês com Drauzio Varela. É um ateu, mas a fé dele está em não crer em nada nele. É a fé dele. Como todo ser humano precisa se relacionar. O ser humano que não se relaciona, o que ele é? Louco. A loucura, a origem dela é o isolamento. Quem é que tem parente que não gosta de receber ninguém em casa? O cara não aceita, o cara não quer receber ninguém em casa. Como que é o comportamento dessa pessoa? Esquisito, ele é estranho. Difícil. Tem gente esquisita. É esquisito, o cara é esquisito. Né? Outro dia alguém falou, fulano é isque. Eu falei, isque? Nossa, o que é isque? É uma gíria nova, é lógico que você não vai dar a bandeira perguntar o que é isque, né? Aí você fala, mas o que é isque? É isque de esquisito, é esquisito. O que você recomenda para alguém que não consegue falar de si, que não consegue se relacionar? O que ele precisa?
Quem que você indica ele? Você indica ele para ir aonde? Terapia, psicólogo. Quem é o psicólogo? É o amigo pago. Porque como eu não consigo dividir a minha carga com ele, eu não consigo falar da minha dor com ele, eu não consigo falar das minhas dificuldades com ele. Por quê? Eu não consigo antes de falar das minhas dores, das minhas dificuldades com quem? Com Deus. Eu vou explodir. E para eu não explodir, eu pago. Hoje, o psicólogo é o amigo pago. E qual é a grande vantagem do psicólogo? Por que é muito bom pagar um psicólogo? Vou ver só na próxima consulta, mas é ruim, porque vai chegar o dia que eu tenho que pagar. Por que é muito bom ter um amigo psicólogo? Porque eu posso falar tudo o que eu penso, que eu quero, e ele não vai contar para... Eliette, você está queimando a nossa profissão, Eliette. Por quê? Mas aí não é o psicólogo, é o pastor. Aí é outra coisa. Então, aí que está. É um outro contexto, um contexto de bênção, não é um contexto de terapia. Então eu vou dizer, por que é tão difícil a gente atender pessoas que a gente conhece? Por causa disso, pelo vínculo. Então, vê só, tem gente que me procura, pastor, eu quero um psicólogo que não seja da igreja. Porque ele não quer encontrar essa pessoa aqui dentro, ele não confia, ele tem medo que fale aonde está. Eu não estou dizendo que é contra, eu estou dizendo que, tá? Entenda isso, tá? Sim, o que nós estamos dizendo, não estamos falando de processo terapêutico, não é isso. Processo terapêutico é psicólogo, é psiquiatra. Eu estou falando de pessoas que se isolaram e que não conseguem ter relacionamento e que procuram um psicólogo para poder se abrir. É isso. Eu não estou falando de alguém que tem uma patologia diferente. Então, entendo o que eu estou falando. Tá? Então, hoje tem gente procurando um psicólogo só para se abrir. Tem aqui alguns médicos aqui que sabem que entra o paciente lá e ele fica 1 hora, vocês não medicam, vocês não dão nada, e o cara diz: doutor, você salvou a minha vida. Só de vocês ouvirem. E eles conseguiram falar pela confiança, por eles verem que ali tem um médico. A gente está falando de amizade. A gente está falando de relacionamento. Se eu não consigo me abrir diante de Deus, eu não vou conseguir me abrir diante de ninguém. Então são coisas distintas, não é isso que eu estou falando. E ele fala que tem não sei se é cliente, sei lá, aluno dele, que às vezes, e ele está, né, trabalhando, né, a parte física da pessoa, e tem dia que o cara chega lá, começa a falar, não vamos ter aula hoje, não vamos A gente conversar. vê, eles estão aqui, academia, tem gente que vai lá na academia deles só para abrir. Aí você fica olhando, fala: poxa, esse cara não faz exercício, fica o tempo todo falando. Quer ver outro lugar? Cabeleireiro. Cabeleireiro é o lugar mais... Se eu for abrir um consultório, né, de psicólogo, eu vou abrir no salão de cabelo.
Oi? Vai todo mundo, para todo. Mas aí que está. Por que a gente não faz isso com Deus? De loja, é um livro que foi campeão de vendas na época, e o pessoal até brigava para Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Eu nunca terminei de ler esse livro, porque até onde eu li, foi assim para mim, muito, muito bom, né? Porque a capa dele para mim já foi suficiente. Outra coisa. Eu li um pouquinho, mas foi muito bom. Com o psicólogo, quando eu me abro, ele vai trazer alguns conteúdos na minha vida que me levam a ter aquele tipo de comportamento. E quando Deus eu me abro, Ele vai falar que esses comportamentos na minha vida é pecado. Alguns deles. E que eu tenho que deixar. Que enquanto eu não deixar esses pecados, eu não tenho cura. Tem um Provérbios que diz que não adianta repreender o tolo, porque o tolo não ouve. A oração é: eu estou disposto a ouvir. Então, algumas pessoas, quando vêm falar comigo, eu faço duas perguntas. O que você quer ouvir? O que você quer ou o que você precisa? Então, tem muitas vezes que eu vou orar e eu já sei a resposta. O que eu não quero é essa resposta. Então, o que eu faço? Eu não oro. E diante disso, muitas vezes eu estou orando, pedindo para que Deus faça algo que Deus já fez. E que agora sou eu que tenho que fazer. Senhor, me dá fé. Eu já te dei, filho. Senhor, me dá paciência. Eu já te dei. Senhor, me dá sabedoria. Eu já te dei. Senhor, me dá a direção que eu devo fazer. Você já sabe. Você sabe o que eu estou orando? Eu estou orando para Deus falando o seguinte: faz para mim. Oi? Tem algumas orações que eu preciso determinar mesmo. E que eu tenho que determinar é para mim, não para você. Então, toda oração que eu tenho que determinar é para a minha vida. Agora, determinar para os outros é que nem aquela mulher que chega com o filho assim e diz assim: ó, moço, se aquilo que eu te estiver dizendo é mentira, que Deus mate o meu filho. Por que o filho? Mata ela, pô. Isso, está entendendo? Então você chega e fala: ó Senhor, que, olha, se isso que eu estiver falando, que o meu marido quebre a perna. Pô, por que o marido e não ela? Ela que tem que quebrar a perna. Eu termino para os outros. Que cai um raio na cabeça dele. Não, pô. Cara, atua, pô. Legal orar assim para os outros, né? Tá? O senhor tem 5 minutos. Só vou contar uma experiência que acho que nem a Alice sabe. Pode transmitir, não? Pode. Às vezes, na igreja, por onde a gente passava e dava os cursos, no final, ela recebia um buquê de flor, um presente, alguma coisa. E aí falava: pastor, para você o Salmo 23.
E dessa parte ela sabe. Mas um dia eu falei, eu acho que já recebi o Salmo 23 uma porção de vezes. Eu vou para o Salmo 123. E foi, assim, uma experiência magistral. Quando eu orei como nunca. Porque eu falei, esse salmo é para mim. As pessoas da igreja deram para mim. Então fez um sentido profundo no meu coração, de saber, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E foi assim por diante, e me deu vontade de ir para a oração que Jesus fez em João 17. O pastor falou, Jesus orava de madrugada, mas nós não temos essas orações registradas. A oração que nós temos registrada é a de João 17. E num versículo, naquele contexto, Jesus disse assim, Pai, graças te dou, porque todas as tuas coisas são minhas, e as minhas são tuas. Eu senti como se Jesus tivesse posto a mão sobre mim e falado assim, Salmo 23, Paulo, quer dizer isso. Olhe para Deus, e tudo que é dele, é do Pai, é seu. E tudo que é seu é dele. Então, a oração tem que ter esse sentido, essa amizade, essa confiança, essa intimidade. E Deus me fez sossegar em muitas áreas da minha vida, por essa certeza que Ele trouxe no meu coração. Então, eu quero animar vocês, embora seja um pouco complexo esse ensino de oração, porque nós temos toda uma tradição, muitos ensinos, nossa mente bombardeada por tanto tipo de oração, mas nada vai substituir esse lugar seu. Quem sabe toma o Salmo 120, toma o Salmo 23 hoje para você, tá? Eu recebi para mim muitas vezes. Toma, Antônio, o Salmo 23. Toma o Salmo 23, toma o Salmo 23, toma o Salmo 23. Para você, é a sua experiência. Amém? Amém? Eu quero que você saia daqui hoje pensando nisso. A oração é a minha amizade com Deus. Eu tenho várias amizades aqui. Eu tenho gente que eu chego e brinco. Eu tenho gente que eu trato como irmão, que eu falo irmão. É interessante que as pessoas que a gente mais chama de irmão na igreja são as pessoas que a gente menos tem intimidade. E você sabe por que eu chamo alguém de irmão na igreja? Porque eu não sei o nome. Quando eu não sei o nome, como é que... Então, o irmão pode falar agora com a gente, né, irmão? Sabe por que eu estou falando para ele? O irmão pode falar com a gente? Porque eu não sei o nome dele. Como é que você chama? Rafael. Então, Rafa, agora já virou íntimo. Já estou chamando de Rafa. Mas até um tempo atrás eu olhava para ele e irmão. A gente chama de irmão na igreja quem não sabe nome. E quem a gente não tem intimidade. Esse texto, como esse texto do pastor Paulo, eu queria que vocês, 1 Timóteo 6,17, queria que vocês guardassem isso. Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos. Essa é uma parte que tem a ver com o versículo anterior.
Volta só um pouquinho. Não, 6,17, isso, 6,17, perdão. A parte B só do 6,17. Isso. Volta só, que aí tem, ele dividiu esse versículo. Aí, não ponham a esperança em incertezas das riquezas. O que são riquezas? As tuas prioridades. A gente lê riqueza como dinheiro, não. Riqueza é meu estudo, riqueza é o meu lazer, riqueza são os meus cavalos, riqueza é o meu cachorro, eu não posso ficar sem meu cachorro. Gente, eu tenho parente que é difícil ir em casa, porque ele leva aquele cachorro. E ele não quer deixar aquele cachorro lá fora, não quer deixar. Ele quer entrar com aquele cachorro. Mas ele diz assim, o restante do versículo: põe a sua esperança em Deus, que o quê? Que abundantemente nos dá o quê? O que Ele nos dá? Todas as coisas. Amém? Para vivermos felizes, gozarmos, termos prazer. Amém? Então pensa nisso, isso tem mudado muito a chave, tem mudado muito a minha visão, de que oração, eu não busco ela para Deus realizar algo, eu não busco ela para ter poder, não é a quantidade de tempo que eu oro, mas é o desejo de estar na presença de Deus, é o desejo de falar com Deus. Isso tem mudado tanto. Tem sido conversas tão gostosas com Deus. Tem sido conversas tão tranquilas com Deus. Tem sido conversas sem tanta formalidade e sem querer impressionar Deus com aquilo que eu falo. Hoje você tem muitas orações, gente que fala muito bonito em oração, mas é litúrgica. Ela é litúrgica, ela não é de coração. Você sabe qual é o tema que tem mais livros escritos durante todo o tempo na igreja? Tema cristão. Qual é o principal tema escrito hoje no meio cristão? Oração. É o que tem mais livro escrito é sobre oração. Por que tem tanto livros escritos sobre oração? Porque ninguém ora, por isso. Então vamos orar, então vamos agradecer a Deus, e é por isso que tem tanto livro, tá? Senhor, nós queremos agradecer, e Deus é bom demais estar com o Senhor, caminhar com o Senhor, viver com o Senhor, entender teus propósitos e se entender, porque quando eu conheço o Senhor, eu começo a me conhecer. Quando eu conheço o Senhor, eu aprendo a conhecer meu irmão que está aqui do meu lado. Porque eu não vou olhar ele mais da minha perspectiva, mas eu vou olhar como o Senhor olha a ele. Eu não quero mais olhar como eu me olho, mas eu quero olhar como o Senhor me olha. Pai, nos ensina a ter essa intimidade contigo. Leva-nos em paz, e nós oramos em nome de Jesus. Amém, querido? É esse livro, tá lá tá no Face, tá no Instagram. Não acha, se você conseguir achar, amém, tá? O único que eu achei eu dei para o pastor Paulo. Então, tá vendo? Não foi só o Salmo 23, o senhor ganhou um livro. Tá bom? Que Deus abençoe vocês.